Olá, vamos falar sobre o poema O Guardador de Rebanhos, de Fernando Pessoa. Eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia. Agradeço aí por você estar aqui no canal e peço para você considerar curtir, se inscrever se você gostar. Escrito por volta de 1914, mas publicado pela primeira vez em 1925, o extenso poema O Guardador de Rebanhos foi responsável aí pelo surgimento do heterônimo Alberto Caeiro. O eu lírico aí se apresenta como uma pessoa humilde, do campo, que gosta de contemplar a paisagem, os fenômenos da natureza, os animais, o ambiente. Outra marca importante é a superioridade do sentimento sobre a razão. Em O Guardador de Rebanhos, é importante sublinhar a questão de Deus como sendo parte da natureza. Como esse poema é muito extenso aí, são 49 conjuntos, né? Eu escolhi 3 deles para essa primeira parte. Eu vou fazer uma segunda parte com alguns outros que eu também vou escolher. Essa parte primeira é composta dos conjuntos aí, ou dos poemas 1, 2 e 5. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se eu os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol e anda pela mão das estações, a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza, sem gente, vem sentar-se ao meu lado. Mas eu fico triste como um pôr do sol para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e sente a noite entrada como uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa, e é o que deve estar na alma quando já pensa que existe, e as mãos colhem flores sem ela se dar por isso. Como um ruído de chocalhos, para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes, porque se não soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Pensar incomoda como andar à chuva, quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha. É a minha maneira de estar sozinho. E se desejo às vezes por imaginar ser cordeirinho, é só porque sinto o que escrevo ao pôr do sol, ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Quando me sento a escrever versos, ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos, escrevo versos num papel que está no meu pensamento. Sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim no cimo de um outeiro, olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias, ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho, e sorrindo vagamente como quem compreende o que se diz e quer fingir que compreende. Saúdo todos os que me lerem, tirando-lhes o chapéu largo quando me veem à minha porta, mal a diligência levanta no cimo do outeiro, saudo-os e desejo-lhes o sol e chuva, quando a chuva é precisa. E que as suas casas tenham, ao pé de uma janela aberta, uma cadeira predileta, onde se sentem lendo os meus versos. E ao lerem os meus versos, pensem que sou qualquer coisa natural, por exemplo, a árvore antiga, a sombra da qual, quando crianças, se sentavam como um baque, cansados de brincar, e limpavam o suor da testa quente com a manga do bibe riscado. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca eu tinha visto antes. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque eu vejo, mas não penso nele, porque pensar não é compreender. Aliás, o mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos
de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo da natureza não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe porque ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência, não pensar. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que eu penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. Mistério das coisas? Sei lá o que é o mistério das coisas. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos começa a não saber o que é o sol e pensar em muitas coisas cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol. E já pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais do que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e é por isso que ela não erra, e é comum e é boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? A de serem verdes e copadas e de terem ramos e de dar fruto na sua hora? O que não nos faz pensar a nós que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas? Que é a de não saber para que vivem, nem saber o que sabem. Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo, tudo isso é falso, tudo isso não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentando como pensar na saúde ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é que elas não têm sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque não o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro dizendo: estou aqui. Isto é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas com um modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores e os montes e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores e os montes e o luar e o sol, para que eu lhe chamo então Deus? Chamo-lhe flores, árvores, sol, luar, porque ele se fez para que eu veja sol, luar, flores, árvores, montes. Se eles me aparecem como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu conheça como árvores, montes, sol, luar, flores. E é por isso eu obedeço. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar, sol, árvores, flores, montes. E amo sem pensar nele. E penso vendo e ouvindo. E ando com ele a toda hora. Agradeço por você estar aqui no canal. Se você gostou, considere aí curtir, compartilhar, se inscrever. Por aqui ainda vem muito de psicologia, poesia, cultura e atualidades. Muito obrigado.